Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do Devocional do Simply Pentecostal. Para nós é uma alegria muito grande, mais uma vez, outro sábado, estarmos aqui para juntos lermos a Palavra de Deus. Eu sei que vocês estiveram conosco durante toda esta semana e esperamos que Deus tenha falado ao seu coração de uma maneira extraordinária. E desta maneira, nós vamos continuar a nossa leitura no livro de Jeremias, no capítulo 10. Mais uma vez, se é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa receber cada dia da semana a notificação sobre o nosso devocional diário, juntamente com a nossa irmã Manuela. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias, se você pode, assim, capítulo 10. Lembrando-nos de que Deus, ele usa o profeta Jeremias para poder trazer uma advertência, uma palavra para o seu povo. E neste capítulo 10, não é? Deus, ele vai tratar e mostrar para o povo a diferença do Deus vivo e verdadeiro contra os ídolos, aqueles que eles estavam adorando, buscando, confiando neles. Portanto, não é, se nós pudéssemos intitular neste sábado, seria o nosso capítulo Deus versus os ídolos. Portanto, vamos ver o que é que Deus nos fala através da sua palavra. Amém? Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve. Portanto, não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Vamos parar por aqui. Quando nós lemos estes versículos que está na introdução deste capítulo, nós vamos lembrar do Salmo 115. Nós vamos lembrar de Isaías, capítulo 44, onde Deus adverte, fala através ao seu povo sobre os ídolos que são feitos por mãos de homens, mas têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. E aqui Deus mostra novamente ao seu povo e ele diz ainda mais. Eles dizem, vocês não precisam temer a estes deuses, porque eles não são deuses, são mentira. Ou seja, eles não têm nada o que fazer. E coisa gloriosa, meus queridos e amados irmãos, porque nós entendemos a realidade daquilo que é o Deus vivo e verdadeiro e os ídolos, não é? E quando nós olhamos para este versículo 5, nós vamos lembrar também de Mateus capítulo 10, versículo 28, quando Jesus ele dizia, não temais os que matam o corpo, mas não têm poder contra a sua alma. Ele disse, temei antes aquele que pode destruir e pôr no inferno tanto a alma como o corpo. Portanto, Deus está mostrando ao seu povo, gente, esses ídolos que vocês estão servindo, que vocês estão se dobrando a eles, que vocês estão até temendo, tendo medo de alguma fúria. E talvez você conheça alguém, ou você já ouviu falar de alguns países em que as pessoas, não é? Eles têm que fazer coisas, sacrifícios, dar diferentes ofertas para poder impedir os males ou aquilo que os deuses possam fazer contra eles. Oh, meus queridos irmãos, quanta ignorância e cegueira espiritual Deus está dizendo para eles. E olha só o que é que ele explica. Versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor.
Tu és grande e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor, fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Ou seja, as pessoas estavam buscando o ouro mais fino de tantos outros lugares, prata de tantos outros lugares para poder adornar os seus deuses, e Deus está dizendo: para que serve tudo isso? Se esta imagem, se este ídolo não pode fazer nada por você, ó Israel. Ele continua, mas o Senhor, olha aí a verdade de quem é o verdadeiro Deus, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele não conhece a verdade, ele não diz a verdade. A Bíblia declara de que o nosso Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Entretanto, olha aí a diferença do nosso Deus. Olha aí Deus dizendo quem é Ele. Versículo 12. Este Deus vive verdadeiro, este Deus que é o Rei eterno, que está vivo. Ele diz, ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a voz, logo há ruídos de águas no céu e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Que coisa maravilhosa! Quantas pessoas nos dias de hoje não creem na mão criadora do nosso Deus, porém a palavra de Deus está escrita não somente em Gênesis, não somente nos Salmos, agora nós vemos no livro de Jeremias, no livro de Jó, explicando, falando, declarando a grandeza e o poder do nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Versículo 14, ele diz: todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Irmãos, oh, glória a Deus, se você foi um daqueles que Deus retirou desta cegueira espiritual, que estava servindo a imagens ocas, que não podem nada fazer pelo homem, você pode dar glória a Deus hoje comigo. Entretanto, quantos ainda estão na escuridão da idolatria? Quantos ainda estão à busca de favores, de imagens e deuses que nada podem fazer, que, como diz o Espírito de Deus, não há espírito neles, porque são mentira. Aleluia. Se você lembrar no livro de 2 Samuel, capítulo 5, do versos 18 ao 21, fala de uma guerra que Davi teve contra os filisteus, e os filisteus naquela época trouxeram todos os seus deuses para a guerra, pensando que eles ajudariam a ganhar a guerra contra Israel. Entretanto, meus irmãos, o que foi que aconteceu? Davi com Israel ganharam a guerra, e eles deixaram os seus deuses pelo caminho, porque nada puderam fazer, porque eles nada são. Aleluia. Versículo 15 diz: vaidades são obras de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer.
Não é semelhante a estes a porção de Jacó? Porque ele é o criador de todas as coisas. Olha aí a diferença entre o Deus de Israel, entre o nosso Deus e o Deus das nações e os Deus daqueles que eram inimigos de Israel. O nosso Deus, o Deus de Jacó, ele é o criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a sua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora, como uma funda, os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existe. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Oh, irmãos, que nós possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas o versículo 22 diz: eis que vem uma voz de fama. Grande tumulto da terra do norte, Babilônia. Veja que em vários capítulos Deus está novamente dizendo e repetindo para Israel, para Judá: eu enviarei do norte, eu enviarei da Babilônia, eu enviarei Nabucodonosor contra vocês, arrependei-vos. E ele diz, ele vai fazer o quê? Para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões, ou seja, uma morada de desolação, de deserto inabitável. Eu sei, ó Senhor, dizia Jeremias, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem, sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Aleluia. Oh, meus queridos e amados irmãos, queremos terminar com este versículo de número 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Provérbios 16, capítulo 1, diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Nós entendemos como Jeremias, nós entendemos como homens e mulheres de Deus que somos, de que nós não temos o poder sobre as nossas mãos, mas é por isso que nós entendemos de que nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus vivo. Não servimos aquele que não pode ouvir e se compadecer do nosso clamor. Entretanto, a Bíblia nos diz de que ele está assentado no seu trono, ele se assenta sobre as águas do dilúvio para demonstrar o poder, que ele é rei, que ele é Deus e ninguém pode sobrepassar, ninguém pode tirar dele o poder de tomar conta de todo este mundo. Nós entendemos de que o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é imutável,
imutável. O nosso Deus, ele é poderoso. Por isso que ele não somente salva, ele cria, ele transforma, ele provê, ele sustém aquilo que ele criou. Por isso, meus queridos e amados irmãos, fique feliz nesta manhã de que você serve ao Deus vivo e verdadeiro, a um Deus que está sentado, sim, sobre o seu trono, acima nos céus, cujo Deus nenhum olho jamais viu, a não ser aquele que desceu do céu, que veio e se encarnou. E por isso Jesus dizia: vocês não conhecem o meu Pai, mas eu conheço, porque eu vim dele e eu faço as obras que ele me diz para fazer. Entretanto, apesar de nós nunca podermos ter visto a este Deus com os nossos olhos físicos, pela fé, nós entendemos de que ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da tua vida. Ele tem o controle da minha vida. Nada foge do poder, do poderio do nosso Deus. Ele é aquele que está assentado e nada, como dizia aquele corinho tão antigo, não é, das nossas Assembleias de Deus, nem uma folha da árvore se move, a não ser pelo poder dele. Aleluia. E isto é maravilhoso saber. Isto é maravilhoso ter a confiança de que nós podemos descansar neste Deus que está ouvindo, que está vendo, que está sentindo, este Deus que fala, este Deus que move, irmãos, move governos, move nações em prol do seu povo, em prol de você, em prol da minha vida, em prol da igreja de Jesus. Aleluia. Por isso nós queremos entoar nesta manhã aquele hino tão lindo de número 156, que diz: o bom pastor buscou-me já longe do redil. Este Deus que se fez homem, que encarnou, que sofreu. Que diferença dos ídolos! Enquanto os ídolos necessitam ser carregados, enquanto os ídolos precisam ser feitos, decorados, necessitam ser feito alguma coisa por eles, esse Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele desceu, ele fez o sacrifício, ele deu a sua vida. Não precisamos fazer nenhum sacrifício para obter o favor ou a salvação por obras meras humanas, mas através de Cristo Jesus. Ele, pela fé, nós podemos simplesmente crer nesse Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, mas eu creio que tu és o Deus poderoso e que tu estás operando e irás fazer em prol da minha vida. Aleluia. E por isso este Jesus, que com amor buscou-nos, ele mesmo se entregou a Deus. Louvemos ao Senhor juntos com o hino da nossa harpa cristã. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vi as chagas, com amor pensou e ao lar dos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar, o céu, e disse em voz amante: achei-te, tu
és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Eu sigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Oh, aleluia, glórias ao nome do Deus que nos resgatou e nos fez novamente ter comunhão com o nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós aqui do Simple Pentecostal queremos desejar a você um domingo muito, muito abençoado na presença do nosso Deus. Mas não esqueça, hoje à noite, às 9 horas da noite, horário de Brasília, nós teremos a nossa live do Professor EBD. Então esteja lá conosco, convide aqueles que possam estar conosco também, para que nós possamos juntos aprender a palavra do nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente.